Foi iniciada aí a votação da revisão do FGTS e o placar ficou 2-0. Mas a pergunta que eu lhe faço para você, trabalhador, é: isso foi uma vitória ou uma derrota para o trabalhador? Esse 2-0 é vitória ou derrota aí? Por favor, eu peço que você deixe aí nos comentários. E aí, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é esse que você está vendo aí na tela, ele deu 2 sugestões do que você pode fazer para ter aí a compensação, o pagamento das perdas do FGTS. E aí eu quero que você deixe nos comentários. Uma das vias que ele propôs é um acordo aí com o executivo. Mas eu não estou negando, apenas não estou tornando objeto de deliberação. Tem havido perdas, que elas possam ser demonstradas. Mas esta parte, sim, eu penso que só comporta solução legislativa, se o Congresso achar que deve se manifestar, ou uma negociação com o próprio governo federal. Esse acordo, certamente, quem faria seriam os sindicatos. Você acredita que os sindicatos iriam pressionar o executivo, o governo federal, para pagar as perdas da revisão do FGTS? Até porque o ministro Luiz Roberto Barroso deixou bem claro que ele reconhece que as perdas existiram, mas ele só não queria colocar o dedinho dele para decidir. E aí ele deu 2 alternativas: ou você vai para a via legislativa, ou você vai fazer acordo com aí o executivo e o governo federal. Nós temos os sindicatos que podem fazer esse tipo de acordos, mas será que os sindicatos poderiam ajudar os trabalhadores e falar com o governo federal, que no caso é o Partido dos Trabalhadores, para pagar essa revisão do FGTS? E aí, você já deixou nos comentários se foi derrota ou vitória? E também nos comentários se o sindicato vai ou não fazer alguma coisa. Então, nesse vídeo, você vai assistir um trechinho da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele diz claramente que esse modelo de correção, que esse modelo aí, na verdade, de correção não, né, de remuneração das contas do FGTS, ele é inconstitucional. Aí a gente poderia dizer uma vitória, mas foi uma vitória parcial. Vamos ouvi-lo aí. E aqui é importante observar, quando eu vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional, mas eu não estou negando, apenas não estou tornando objeto de deliberação. Tem havido perdas, que elas possam ser demonstradas. Mas esta parte, sim, eu penso que só comporta solução legislativa, se o Congresso achar que deve se manifestar, ou uma negociação com o próprio governo. Então veja só, o ministro Luiz Roberto Barroso diz que, além de ser um modelo de remuneração das contas do FGTS inconstitucional, ele também reconhece que houve perdas. Agora coloca só na sua cabeça, ele diz que houve perdas e que é inconstitucional, mas ele não quer decidir. Por isso essa história de vitória de 2 pontos para o trabalhador, ela não é tão vitória assim. Por quê? Na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele vai dizer que a decisão só tem efeitos, o quê? Ex nunc. Traduzido, significa daqui para frente. Então, ministro Luiz Roberto Barroso, você vai ouvir aí um trechinho da decisão dele e eu volto para te explicar aqui direitinho. Vamos ouvi-lo? Quanto aos efeitos temporais, eu penso que por questões, presidente, de segurança jurídica e de relevante interesse econômico, impõe-se que a presente decisão só produza efeitos prospectivos, efeitos ex nunc. Efeitos daqui para frente, para significar que daqui para frente não é possível remunerar o fundo de garantia do tempo no serviço por valores inferiores ao da caderneta de poupança. Portanto, a partir da publicação dessa ata, eu não estou lidando, na minha decisão, com as situações pretéritas, de modo que o meu voto estabelece que daqui para frente a remuneração dos depósitos do FGTS não pode ser inferior à da poupança. Quanto às perdas do passado que venham a ser demonstradas, eu penso que elas devam ser equacionadas pela via legislativa ou por negociação coletiva com o Poder Executivo. Mas eu não estou negando, apenas não estou tornando objeto de deliberação. Tem havido perdas, que elas possam ser demonstradas. Mas esta parte, sim, eu penso que só comporta solução legislativa, se o Congresso achar que deve se manifestar, ou uma negociação com o próprio governo federal. Então pronto. Aí na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o quê? Efeitos daqui para frente. O que aconteceu para trás não me interessa. E aí depois veio em seguida o ministro aí André Mendonça e seguiu o voto dele. Por isso ficou 2-0. Mas ficou 2-0 de maneira parcial. Por quê? Porque é daqui para frente. O que a gente quer também, que é justamente o nome correção, a gente quer
é o que aconteceu para trás. Se a gente decidir sobre o que aconteceu para trás, o para frente é consequência. Mas ele fez o contrário, decidiu para frente e esqueceu de trás, né? Espertinho todo. Então ali a gente vê que pode ser que seja uma decisão não tão jurídica, mas uma decisão... Aí você coloca nos comentários que tipo de decisão foi essa, né? E aí, se os demais ministros decidirem acompanhar o voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso, fica então assim... As contas do FGTS passarão a ser corrigidas a partir daquela data de liberação, né, de deliberação, na verdade, a partir da data em que vai ser oficializada aquela decisão. A partir dali as contas passam a ser remuneradas daquilo que eles decidirem. Por exemplo, como ele disse, o mínimo tem que ser pelo menos, no mínimo, igual às contas da poupança, a remuneração delas. Então, a partir daquela data. O que aconteceu para trás, via legislativa ou sindicatos. Ok? Então, mas a decisão ainda continua. Nessa quinta-feira, a partir das 2 horas, 14 horas aí da tarde, ok? Você vai poder acompanhar a votação aqui no canal comigo, tá bom? Lembrando que você pode assistir lá diretamente no site no canal do STF? Pode, mas lá você não pode escrever nada. E aqui no canal a gente assiste essa votação aqui, ao vivo também, e você pode ficar lá deixando seus comentários, as suas irritações, as suas indagações. Por exemplo, o que mais me irritou nessa votação foi ouvir o cara do Banco Central e o cara da AGU dizer que o FGTS não era propriedade exclusiva do trabalhador. Nós não estamos falando de uma propriedade, de um bem pertencente exclusivamente ao trabalhador. E qual é a natureza do fundo? Ela não tem apenas uma dimensão de direito do trabalhador. Olha só, você que trabalha, a sua carteira que é assinada, você que... as contas do FGTS vêm no seu nome, mas não é exclusivamente seu. Parece loucura, né? Deixa aí nos comentários para mim o que mais te irritou ali, se você assistiu ou não, se você, claro, né, assistiu aquela votação da revisão do FGTS. E dia 27, né, se fala a memória, dia 27, quinta-feira continua o debate aqui às 14 horas. Eu vou deixar até o link já para você aí ficar aguardando aí a votação do dia 27. E lembrando, não há decisão ainda definitiva, tá bom? Vamos aguardar os demais ministros aí. Acho que se 4 deles decidirem acompanhar o relator, no caso Luiz Roberto Barroso, então o FGTS passaria a ser remunerado aí a partir da decisão deles, igual o mínimo aí, igual a poupança, né? Que rende muito. Já seria alguma coisa, né? Rende muito. Mas ficaria isso. A esperança. Será que os sindicatos fariam alguma coisa? Já que o governo é o Partido dos Trabalhadores? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Um grande abraço do Equilíbrio e até dia 27, quinta-feira, a partir das 14 horas, 2 da tarde. Até o próximo vídeo.